Iniciando a gravação. Cadê o botãozinho? Já está gravando. Não sei por que não apareceu aqui. Dia. Então, bom dia a todos vocês. Nossa segunda aula de História na terceira semana do mês de agosto. Iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa, página 5 de atividades. Primeira questão da página 5 de atividades. Nós teríamos, como dissemos, para quem assistiu a videoaula completa ontem, né, não só foi direto ver lá no Classroom com a atividade e foi direto responder sem assistir a videoaula. Para quem assistiu, a gente deu uma Não, dica de que teríamos as duas imagens aí retratando a cena da independência, né? Uma primeira aí pelo pintor François René Moru e a segunda aí de Pedro Américo. Então vocês veem que são dois momentos, né? Praticamente ali com 40 anos de diferença. A primeira pintura feita em 1844, mais de 100 anos depois do acontecido. A independência foi mesmo em que ano? E, gente, Galaxy J2 Prime, quem é Galaxy J2 Prime? Guilherme, que ano foi a independência? 1822. Isso, o Zeca respondeu aqui no chat, 1822. Valeu, Zeca, valeu, Gui. Então, 1822, aliás, 100 anos não, né? 1844 nós temos aí 20 e quantos? Como era que era 22 pra... anos, não é isso? A primeira pintura, se a independência foi proclamada em 1822, essa primeira pintura em 1844, nós temos aí 22 anos de diferença depois de ocorrido. Já a segunda imagem, ela que retrata também a independência, mas por uma outra ótica, uma outra visão, um outro ponto de vista. E é isso que a gente vai analisar nas respostas. Ela é um pouquinho aí mais distante do acontecido, né? 66 anos depois. Mas ambas retratando o momento da independência, o famoso grito de Ipiranga, o grito de independência dado às margens do rio ou do riacho Ipiranga. Do Ipirangas, margens Embora a gente plácidas. procure aí, tu como um cantor é um bom estudante, Once, embora a para gente, que tá feio. embora a gente procure aí na pintura o riacho e não o encontre. Então ele pergunta aí pra gente, ó, preencher o diagrama na imagem 1, a partir das letrinhas. Participação popular, nós temos em qual delas? Na primeira imagem. Soldados, nós temos em quais delas? Segunda. Nas duas. Na primeira também tem soldado, não tem? Tem, nas duas tem. Então, em ambas, deveríamos colocar o B aí no círculo, no diagrama de ambas. Era A na primeira, essa parte eu acertei. A na Habitação, primeira. Anderson. Habitação. Em qual das Na pinturas segunda. temos casa? Na segunda, boa. Não, Camponeses. Não, na É. primeira tem casa, não. Camponeses. Casa? Sim, habitação, casa. Ah, Letra D, camponeses. Temos em qual? Em ambas. Aparecem os camponeses. Ô, professor, não Pessoas... entendi como é que é pra fazer isso aqui. Oi. Como é que é pra fazer isso aqui? Eu peguei 3 dessas letras e botei dentro desse círculo. Peraí, a gente está tentando É fazer a pra fazer isso, correção. A gente está tentando fazer a correção. Veja, você tem que colocar as letras correspondentes à informação. Então, primeira informação na letra A, participação popular. Ele quer saber em qual das duas imagens, ou se nas duas, se em ambas, aparece a presença do povo. A presença do povo, ela só aparece, só foi retratada na primeira pintura. Então, você teria que botar a letrinha A no primeiro círculo. Letra B, presença de soldados. Nós temos nas duas, em ambas. Então, você colocaria no círculo do meio, a letra B. Letra C, habitação, casa. Aparece em qual das pinturas? Só na pintura 2. Então, você colocaria a letra C no círculo 2. Camponês, letra D. Onde é que aparece? Aparece também nas duas, aliás. Então, você colocaria a letra D no círculo do meio. Pessoas comemorando, nós só temos na primeira imagem. Então, você colocaria a letra E dentro do primeiro círculo. A presença de crianças, também só temos na primeira imagem. Você colocaria a letra F, correspondente a crianças, no primeiro círculo. Letra G, representação de Dom Pedro, ele aparece representado nas duas. Então, você colocaria a letra G no círculo do meio. Entendido?
O Anderson tá por Como aí. ficou, professor? Oi? É porque tá travando aqui. Pronto, veja aí na tela a É porque correção. tá travando aqui um pouco meu áudio. Beleza, o teu áudio também tá travando aqui para mim. Eu acho que é problema da tua conexão. Aí que eu acho que o resto da galera, Galaxy J. Novamente aqui minha internet tá dando na tela instável. Mas vejam na tela a correção. Falar bem pausadamente. Professor, o áudio do senhor está travando. Isso. Tá dando aqui, eu vou repetir pela terceira vez. Tá dando aqui a informação de que minha internet está instável. Então, se travar, vocês sabem que é esse problema da conexão. No entanto, falar aqui pausadamente para que vocês possam ouvir. Vejam na tela a correção. Primeiro círculo. Letra A é F. Círculo do meio. Letra B, D e G. E último círculo, a letra C. Acredito que tenha dado aí para todo mundo pegar a correção agora. Oliver nos disse aqui que está sem o livro, o verde, não é isso, Oliver? Mas aí tu vai acompanhando para não perder o assunto, porque as páginas do livro serão projetadas na tela, então dá para você acompanhar. O mais importante é a sua presença aqui, participando da explicação. Letra B, era só até a letra A e B, hein, gente, para casa. Ele pede aí para a gente apontar semelhanças e diferenças de uma imagem para outra. Então, entre as semelhanças, nós podemos dizer que é uma A maior quantidade de cidadãos. cidadãos. A diferença da primeira para a segunda. Boa, é uma diferença que nós podemos apontar, né? A presença do povo, a presença da população, a presença de pessoas. Nós temos essa presença na primeira imagem de maneira maciça, homens, mulheres, crianças, camponeses e tudo mais. Na segunda, nós temos aqui um camponês ali perdido, como que olhando sem saber o que está acontecendo, aqui no cantinho da esquerda embaixo, né? Boa, Guilherme. Essa seria uma diferença. A semelhança é que uma delas é um momento idealizado, ou seja, Professor, e semelhança eu botei que retrata o mesmo momento, só que de retrata o maneira mesmo momento, diferente. boa, com a diferença de que não tem a participação popular na segunda, boa também. Outra semelhança que a gente poderia apontar é que, tanto em uma quanto outra, é uma representação idealizada, ou seja, não é uma selfie, não é uma foto tirada do momento, é uma ideia de como o pintor acha que aconteceu, né? Por isso, idealizada. Outra semelhança é que o Dom Pedro ele aparece em destaque no centro, né? Na primeira com o chapéu erguido, na segunda com a espada. Apesar que ele está ali quase que no fundo, né? Na segunda imagem está quase que no fundo. Existe um grupo de soldados à frente dele aqui na segunda pintura. Essa seria a correção. Talvez você tenha dito com essas minhas palavras ou com as palavras de Guilherme, mas a ideia é essa aí, né? Algum comentário para voltarmos ao livro didático? Não. Não Você poderia tendo. não Vai lá, para Guilherme. casa hoje. Rapaz, tá começando agora. Que desânimo é esse? Preguiça. Não, a dia da preguiça é na segunda. Hoje é terça-feira. Não. Hoje vai ter Esse é o dia de complementar a preguiça. vai ter cine Hollywood lá na TV Globo pra gente assistir, dar risada. Sim, povo lindo. Eu tô dormindo só. Página 5 de atividade, aliás, do didático nós paramos. Antes da gente continuar no livro didático na página 5, nós já dissemos que a partir daquela tarde do dia 7 de setembro do ano de 1822, quando o Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, recebem as cartas desaforadas, raivosas, vindas de Portugal e reenviadas para ele pela sua esposa, a princesa Leopoldina. Quando ele lê aquelas cartas que chegam de Portugal, destituindo da herança como herdeiro do trono português, ele não tem outra alternativa senão romper definitivamente os laços com Portugal. Ele vai anunciar isso em outras palavras. A partir de hoje estão rompidos os laços que nos uniam a Portugal, independência ou morte. Então, essa proclamação, na tarde do dia 22
aliás, na tarde do dia 7 de setembro do ano de 1822, foi apenas o anúncio da independência. Nos anos que se seguiam, pelo menos 3 anos depois, essa independência ela teria que ser confirmada à custa de muito embate, de muita guerra e de muito derramar de sangue. Então, trouxe aqui para vocês, pelo menos, novamente aqui minha internet dizendo que está instável, minha conexão. Vou lembrar de falar um pouco mais pausado, porque mesmo que for travando, acredito que dá para vocês irem acompanhando. Então, eu trouxe aqui pelo menos 3 batalhas que acontecem depois da proclamação do Grito de Independência. A Batalha do Pirajá, que ocorre na Bahia, onde tropas brasileiras, fiéis a Dom Pedro I, vão combater para expulsar os portugueses da Bahia. A Bahia era um estado, um foco, Professor, ela ainda está no livro de atividades. um foco de muita resistência, que não queria a separação. Como é o Anderson? Minha tela ainda está no livro de atividades. Boa, bem, valeu por avisar. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu fechar para tentar mostrar de novo. Porque se você não avisa, eu ia ficar aqui, como diz a história, boiando. E agora, Anderson, vê aí esse slide na tela. O Anderson e os demais me deem um retorno. Professora, Tô carregando aqui. professor, no caso. Oi, É Guilherme, só para tá nós, perdoado. porque... O teu estava mostrando, né? É, Valeu. deve ser o antes que saindo de atividades ainda. É. Essa imagem aí não tem no livro, Anderson. Eu projetei aqui para organizar algumas ideias na mente da gente, antes da gente continuar o assunto. Então, algumas batalhas que aconteceram para confirmar, conquistar, garantir essa independência. Batalha do Pirajá, onde tropas leais a Dom Pedro I, tropas brasileiras, brigam na Bahia para expulsar os portugueses que Que eu resistiam vou ter que sair. e Então, não queriam a independência. Saia e entra de novo que eu lhe admito aqui. Deixa eu ampliar esse mapa para vocês verem e entenderem melhor a situação do Brasil na época. Guilherme e os demais aí. Oliver, Zé, que sempre participa aqui pelo chat, Bia, que está caladinha hoje, Agri e os demais que estão aqui, Galaxy J2 Prime, que eu ainda não sei quem é, não sei se é Gabriel. Tem diferença desse mapa do Brasil para o mapa atual? Tem. Tem, Julinha? Tem o Mato Grosso do Sul. Adicionaram Tocantins embaixo do Maranhão e O Mato Grosso do não Sul. tem nesse mapa. Excelente, E o Julinha. nome da Amazonas também tá diferente. Excelente. Então a gente vê que o que seria, né, o estado do Pará, que é ao lado do Maranhão, e o Amazonas, como Júlia disse, nessa O época Sul ainda... também. Oi, o Sul, boa, O muito Sul. bem, Júlia. O Mato Grosso. É. O Grão-Pará seria o que hoje são os estados do Pará e do Amazonas. Na época, uma província só, era assim que se chamavam as regiões, faltando aqui ainda um pedaço ao oeste do Amazonas. O Acre ainda não tinha, o Acre só vai ser conquistado lá na República. Mato Tem Grosso ainda não... Rondônia e Roraima. E isso não tinha Rondônia nem Roraima aqui no norte, excelente também. O Amapá também aqui ainda fazia parte do Grão-Pará. Mato Grosso ainda era um estado só, não, né? Não tinha divisão Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás, como também Júlia disse, era ainda uma província só junto com Tocantins. Você percebe aqui, não tinha o estado do Paraná, era uma província só com São Paulo, né? E no sul também, como vocês mencionaram, nós tínhamos aqui um estado, uma província chamada Cisplatina, que em 1825, nesse mesmo ano em que Portugal vai reconhecer a independência, essa parte aqui vai se separar e vai virar um país, o Uruguai. Então, qual é a situação que você tinha? Províncias, estados que apoiavam a independência. Quais eram eles, essas províncias? Quais eram elas? Em verde, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ali os do Sudeste, onde tinha maior presença, onde eles viam com frequência a figura e simpatizavam com a pessoa de Dom Pedro I. Mas você vê aí que tem muitos estados, muitas províncias que
recusavam, que resistiam, não queriam a separação. O Grão-Pará, o Maranhão, o Piauí, a Bahia e a província cisplatina, que se tornou Uruguai. Você tinha também províncias separatistas. O que é isso? Não eram províncias que queriam a separação de Portugal. Essas províncias, elas queriam a separação do Brasil, ou seja, elas queriam ser como que um país dentro do Brasil. Não queriam nem pertencer a Portugal, nem queriam pertencer ao recém-criado país Brasil, que era essa chamada aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. São essas províncias que vão fazer mais à frente a chamada, a gente vai ver no livro, a Confederação do Equador. Por alguns meses, eles vão se declarar separados, vão se declarar independentes do Brasil. Então, são divisões que vão querer acontecer dentro do território brasileiro. E você tinha também províncias neutras, que tanto fazia como tanto fez pertencer ou ao Portugal ou ao recém-criado Império do Brasil. Mato Grosso, Goiás, escrito ainda com Z e Y, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, voltando aqui na parte de cima, você tem as guerras, né? Citamos aquela Batalha do Pirajá, ocorrida lá na Bahia. Você teve A outra, Batalha do Pirajá foi o quê? foi uma briga entre tropas brasileiras para expulsar os portugueses que resistiam à independência no estado da Bahia. Como era o nome da... Eu acho que travou teu áudio aí, o Anderson. Era Como é? aquele cara lá que tava participando dessa briga, era primeiro, não era? Quem? Aquele cara briga que ele... Tá cortando teu áudio, tá dando para escutar não. Uma segunda batalha que acontece nesses mesmos moldes, ou seja, desse mesmo jeito, para tropas brasileiras, para expulsar a presença de resistentes e portugueses, é outra batalha chamada Batalha do Genipapo, dessa vez ocorrida na província do Pará, que, como a gente viu no mapa, é uma província que resistia, não queria, se recusava a aceitar a separação. Outra bastante assim falada na história é a tragédia do Brigue Palhaço. Brigue Palhaço não tem nada a ver com circo, era o nome de um encouraçado, ou seja, o nome de um navio. O que acontece? Dom Pedro I manda nesse navio chamado de Brigue Palhaço, lá nas águas da província do Pará, aprisionar nesse navio 256 pessoas que resistiam à independência, que não queriam, que eram contra a separação. Manda abrigar essas 256 pessoas no porão do navio e para que elas morressem ali jogadas ao seu destino com fome, e para apressar a morte ele manda jogar em cima dessas 256 pessoas cal para queimar a pele, acelerando a morte delas por fome e abandono. E aí a gente vê o que divulgava um jornal da época, né? Publicado lá no dia 5 de abril de 1823, o jornal Sentinela da Liberdade. Diz assim, ó, ensopai a terra no sangue dos tiranos portugueses, ou seja, derramar o sangue dos portugueses. Isso aqui no solo do Brasil, hein? Rasgai de uma vez as entranhas desses monstros. Tá? Aí, esse trecho do jornal que circulava na época nos mostra o ódio, a raiva que havia no coração das pessoas, né, nessa briga acirrada por conquistar essa independência proclamada em 7 de setembro de 1822. A raiva dos portugueses que não queriam independência era tanta que incentivava-se a morte e a matança mesmo daqueles que não quisessem a separação. Até que, definitivamente, com o Tratado do Rio de Janeiro, em 1825, portanto, 3 anos depois de proclamada a independência, Portugal, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, reconhece que perdeu o Brasil para o seu filho. As curiosidades da história, a ilustração na tela tenta mostrar um pouco dessas lutas entre os brasileiros e portugueses para garantir, assegurar a independência. E aí sim, indo para a página 5 do livro didático, nós vamos ter mulheres, olha aí meninas, mulheres que ajudaram na independência, né? Que lutaram de alguma maneira por garantir a separação, a independência do Brasil. Então diz assim, as mulheres tiveram importante participação no processo de independência brasileira.
A atuação dela se deu de diferentes formas nos conflitos que ocorreram em províncias contrárias à emancipação do Brasil. A gente mostrou ao mapa. Conheça a história de algumas mulheres que se destacaram na luta por uma nação livre da dependência de Portugal. A primeira é uma freira, né? A irmã Joana Angélica. Alguém poderia ler essa janelinha abaixo? Em fevereiro de Em 1822. fevereiro de 1922, tropas portuguesas combatiam o movimento de brasileiros pró-independência. Quando? Silenciou aqui, Guilherme, o teu. Gui? Não sei se é problema da conexão, mas diz assim: quando os portugueses avançaram para invadir o convento da Lapa, na Bahia, a abadesa Joana Angélica de Jesus tentou defender o local, barrando a entrada dos soldados portugueses. Foi assassinada com um golpe no peito. É considerada mártir da independência. Ela deveria estar escondendo alguém ou algo precioso ali no convento. Gui, o teu microfone falhou. Será que tu consegue aí ler Maria Quitéria? Quem foi essa? Maria Quitéria. Sim. Maria Quitéria foi a primeira mulher a integrar o exército. Para isso, precisou fugir de casa. Alistou-se vestida com roupas do cunhado e lutou pela independência dos conflitos que ocorreu na província da Bahia. Agora sim, agora a gente escutou. Então, Maria Quitéria seria uma espécie de Joana d'Arc brasileira. Joana d'Arc, aquela guerreira da França no século Aquela bruxa que XIV. foi queimada com fogo. Isso, Anderson. Aquela guerreira francesa no século XIV, anos 1300, que lutou na Guerra dos 100 Anos para defender a França do domínio inglês. E o E resultado bom, foi a o morte. resultado foi presa pelos ingleses e condenada à fogueira como bruxa. Então, Maria Quitéria seria uma espécie dessa Joana d'Arc brasileira. Temos aí também Maria Felipa. Deveria ser uma prima aí do nosso colega Oliver. Alguém lê aí quem foi Maria Felipa? Descendente? Descendente de escravo, Maria Felipa de Oliveira combateu os portugueses na ilha de Itaparica, na província de Salvador, de forma inusitada. Organizou um grupo de mulheres que embriagou os portugueses e lhes deu uma surra. Em seguida, o grupo queimou as embarcações portuguesas. Quem é Galaxy J2 Prime, que eu não conhecia a voz? Gabriel Rocha. Ah, é Rocha, né? Gabriel, eu Valeu, Rochinha. Voltou do sítio, né? Para a civilização. Então, olha aí, ó, danadinha a Filipa, hein? De Oliveira. Olha aí, Oliver. Tua prima aí, essa parente distante tua. Lá em Salvador, de forma inusitada, de forma engraçada, a soldados portugueses ali que resistiam, que combatiam, ela chegou lá com todo o seu charme, com toda essa sua beleza, que encantava, que daqui a pouco estará conquistando aí o coração do Guilherme, do Anderson, deu uma cachaçinha aos portugueses, deixou-os embriagados, depois, quando eles já não podiam mais brigar, estavam tombando, embriagados, deu-lhes uma surra. E depois queimou embarcações portuguesas, danadinha a Filipa. O reconhecimento da independência. Gente, depois agora seria a aula de português, não é isso? Acho que hoje tem português. Deve ter. E eu não vou fazer como a professora Juliane fez, não, né? Tomar o tempo de vocês. Não, professor, só pode tomar. Só pode tomar. A professora Lívia vai ficar braba. Então, Problema para não. casa, vocês respondem só os... preste atenção, só a letra A e B do segundo, porque o segundo ele está partido. Página 5. Ó, no livro de atividades, o segundo ele tem 2 letras na página 5 e o restante na página 6. Aí basta... É o que eu tô tentando dizer. Só a letra A e a letra B da página 5. Aí vocês tiram a foto no modo paisagem, na horizontal, só da letra A e B do segundo, da página 5 de atividades. Bom restante de terça-feira. Bom ver alguns aqui que a gente estava com saudade, que há tempo não via. E a gente espera até o meio-dia da sexta-feira
Letra A e letra B do segundo, na página 5 de atividades. Tchau.